Tem um livro da Ivone Pereira, Nas Voragens do Pecado. Então é a história de Ruth Carolina e Luiz de Narbonne, que é o par romântico, né? Ruth Carolina era protestante, era huguenote, e o outro era católico, era afilhado de um bispo. E ele era um capitão da guarda, e ele foi encarregado de matar os huguenotes. E ele chacinou a família dela, tá? Ela queria se vingar, ele se apaixona por ela, ela usa esse sentimento para se vingar dele. Só que ela também se apaixona. Só que ela estava sendo perturbada pela noiva do irmão, então ela estava presa numa rede. Então ela foi até o fim com a vingança, mesmo estando apaixonada por ele. Se vinga. E ele entra em desgraça e tudo mais, e ele compreende. Porque no final, você vai se vingar e não vai saber por quê. Qual é a vantagem Sim, disso? sim. Você precisa do sofrimento, né? E aí ele entra em choque e ele reconhece que ela tinha razão, ele era culpado. Ele continuou apaixonado por ela. Aí ele morre. Então ele vai para uma masmorra, morre lá e ficou. Aí, abrem a porta para ele, ele sai. Ele acha que ele tá vivo. Aí soltaram ele. Então ele vai em direção ao castelo onde tudo começou, onde ele matou a família. Quando ele chega lá, o castelo tá cheio, tá tudo aceso com as pessoas lá. E a família da moça tá viva e convida ele para entrar. Esse é o final da história do livro. Ela também morre, tá? Ela foi criada por aquelas pessoas, com um pensamento cristão, todas aquelas coisas, e ela abandona tudo, se torna uma seguidora de Catarina de Médici, comete um monte de crimes para poder se vingar, porque ela acha justificado. Aí ela morre, e vai para o mesmo lugar e o castelo está lá em ruínas, ela não vê ninguém. Ele sente a presença dela, ela sente a presença dele, nós não se veem, os dois estão no mesmo lugar, ele vê o castelo cheio de gente e ela vê o castelo arruinado. Os dois em espírito. Quem é o mal? Sim, mas ela sofreu, sim, ela sofreu, mas ela sabia. Lembra? Homem-Aranha? Sim. Muitos poderes. Então, o que vai te dar a dimensão de maturidade é o quanto você sabe. Qual é a desculpa que você vai dar? Ele não sabia nada. Ele foi criado achando que aquela coisa... Ele achava que estava fazendo a coisa certa. E no momento em que ele foi confrontado com o fato de que não estava certo, ele se arrependeu. E ela, que sabia qual é a coisa certa, fez errado a si mesmo. Você entendeu a diferença? Perfeito. Que não é o que você faz, que é a intenção. Lembra, se os dois cometem um crime, não existem atenuantes e agravantes. Então você cometeu um homicídio triplamente qualificado. O que é isso? Motivo fútil. Você está entendendo? Você cometeu. A pena não é a mesma. Ah, mas não sou assassino? Sim, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, você foi pego no crime de corrupção. Quem começou? Quem ofereceu primeiro? Ele aceitou propina, mas quem ofereceu? Não foi você? Quem é o maior criminoso? Quem recebeu ou quem corrompeu? Você está compreendendo? Perfeito. Então, tudo depende de o que você estava querendo fazer. Lembra? O mentor intelectual do crime. Você não roubou, não fez nada, ficou na sua casa, mas você planejou, arrumou as pessoas, todo mundo fez. Quem é o mentor? Você não pegou numa arma, você não fez coisa nenhuma, mas o crime não teria acontecido sem a sua interferência. Então, você não sujou suas mãozinhas e isso deixa você limpo. Você está entendendo? Interessante. A pessoa simples lá no final da ponta é quem vai pagar todo o preço? Só que lá estamos falando da vida eterna, não é? Então, é diferente o peso. E não basta só compreender, né? Assim, aí, viu? Era verdade. Então pronto, tô redimido, me arrependi. Exatamente. Quer uma incoerência maior? Você vai para a reunião mediúnica e paga o aborto de alguém? Quer dizer, você acredita mesmo no que você está fazendo? Não. Então, é tudo uma fraude. Então, por exemplo, eu finjo que estou recebendo o espírito, você finge que está doutrinando, é tudo um grande fingimento. Isso não tem consequências? Tem, a consequência é moral. Porque existem decisões que têm um peso moral muito grande. Você precisa de fundamentação. Porque olha só, entre fazer o aborto e não fazer um aborto, tá? Se eu fizer o aborto, ninguém vai saber. Eu não vou ter responsabilidade, minha vida continua como está. Vê as vantagens? Se eu não fizer, todo mundo vai saber, as pessoas vão me julgar, a minha vida acabou como eu gostaria, um monte de coisa, eu vou ter que lidar com um monte... Você está entendendo que é um peso? O que te motivaria a passar por tudo isso? Você tem que acreditar em alguma coisa de maneira bem sólida, bem fundamentada, para isso te dar força para tomar essa decisão. Não estou dizendo que é fácil fazer isso. Mas não necessariamente ter tido uma base religiosa ou não necessariamente um medo do além, né? Isso você está falando o aspecto ético também pode sobrepor, né? Porque às vezes tem pessoas que são ateus e
mesmo frente a uma questão dessa, ela toma a atitude correta. Olha só. E por que ela faz isso? De novo, se a gente faz uma discussão puramente filosófica, é uma coisa. Se puramente religiosa, é outra. Mas existe a dimensão psicanalítica, né? Ou psicológica. Existem as emoções. Uma coisa, eu me diverti e estou grávida. Outra, é fruto de um sofrimento. Você está entendendo que existe uma dimensão diferente? Em um é um filho, possivelmente responsabilidade ou não. O outro é um ódio. Por exemplo, você não vai lidar com essa criança como lidaria em outras circunstâncias, porque ela vai te lembrar da coisa ruim. Perfeito, sim. Então, olha só. Você não é obrigado a amar esse filho, tá? Você não é, mas matar justifica? Ele é o autor da violência? Não. Ok, você não vai conseguir amá-lo, mas você pode dar a criança para outra pessoa. Porque viver é importante para essa pessoa. Então você não vai perdoar o crime que aconteceu com você. É que essa pessoa que você quer penalizar não tem nada a ver com isso. Mas e o meu sofrimento? Lembra que o espiritismo, ele tem que te dar uma resposta. Se ele não conseguir responder isso, é uma decisão difícil demais de você tomar. Só na fé. Entendeu? Então, só na fé significa eu tenho que macerar. E se não for verdade? A dúvida razoável vai fazer com que o peso dessa decisão seja muito grande. Agora, se você não tiver uma dúvida razoável, e se você tiver motivos concretos para acreditar que é uma outra pessoa, que isso é uma outra situação, que não tem relação com aquilo, não vai fazer diferença? Não vai ficar mais fácil aceitar? Não estou dizendo que seja mais justo ou mais injusto. A questão da justiça já está definida. É inocente, não tem nada a ver. Mas e a sua emoção não afeta não? Você está levando em consideração isso? Tá entendendo? Para você não é um sofrimento, mas para outra pessoa pode ser. Sim. E você disse, não, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A reencarnação não é igual para todo mundo. O peso evolutivo muda isso, tá? Então, é importante você dar fundamentação para, no momento importante, tomar decisão. Existem muitas decisões que você vai ter que tomar. Então, convicções profundas são importantes. Ah, mas já foi provado. Sim, para o outro, mas para você não foi. Então, tem que provar de novo. Você está entendendo? E os espíritos são contra isso. Não, é para você duvidar mesmo, duvida. Se você não duvida, o que acontece? Você fica, não estou acreditando muito, mas não posso falar nada, vou ficar quieto. Não é o que faziam antes? Aí nos bastidores ele mostrava a dúvida. Estilo você já na reunião de materialização, né? Desde pequena já... Aí o que aconteceu? Não tem dúvida, depois de todas essas experiências, não tem. Mas tem gente que tem. E será que é espírito mesmo? Será? Já testou? E os espíritos acharam mal? Não acharam mal, lembra? Sim. Não é fácil, né, minha filha? Não achou ruim, não faça isso, ela está destruindo tudo. Não aconteceu. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.